Estudantes, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Hoje a nossa aula aí vai ser sobre os lipídios, né? Lipídios ou lipídeos, né? Tanto faz como você está escrevendo isso aí, né? A primeira coisa que provavelmente está vindo na cabeça de vocês aí sobre os lipídios são gorduras, óleos, né? E justamente é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? E também esse grupo de lipídios, ele tem outros grupos que fazem parte dele também, né? Além dos óleos e das gorduras, que são os glicerídeos, a gente tem os cerídeos, que são as ceras, né? Os fosfolipídios, os esteroides, carotenoides, esfingolipídios, né? Então, tudo isso a gente vai abordar na aula de hoje aí sobre os lipídios, tá? Lipídios, então, eles têm uma diferença em relação aos carboidratos, que a gente acabou de estudar na aula anterior, né, que as cadeias carbônicas são muito maiores do que aquelas que a gente vinha estudando nos carboidratos, tá? As cadeias são muito grandes. Outra coisa também, que eles são biomoléculas, tá? Quando a gente fala em biomoléculas, a gente está falando moléculas sintetizadas por organismos vivos, ou seja, elas são produzidas pelos organismos vivos. Não formam polímeros, tá? Diferente também dos carboidratos que a gente estudou, né? A gente via que uma molécula de carboidrato lá, uma glicose, por exemplo, ela conseguia se unir com outra glicose, que se unia com outra, né? Formando grandes polímeros aí, né? Nesse caso aqui, a molécula de lipídio, ela não vai se ligar com uma outra molécula de lipídio, né? Então, não formam polímeros, que são essas moléculas grandes, repetições de várias moléculas iguais, uma unida à outra, né? A gente não vai ver isso no caso dos lipídios, tá? Aqui tem alguns exemplos, né, que a gente acabou de comentar, gorduras e óleos, que provavelmente é a primeira que a gente lembra, né? Mas também tem ceras, né, que são os cerídeos. A gente pensa também no colesterol, né, que são aí os esteroides, né, os formadores lá dos nossos hormônios, tá? E também temos lá os carotenoides, que também são importantes, os esfingolipídios, tá? Uma coisa importante aqui que a gente tem que entender é o quê? Que quanto maior o número de carbonos, mais apolar essa molécula vai ser. Acabamos de falar que os lipídios, eles possuem uma cadeia carbônica muito grande. Isso quer dizer o quê? Que eles são extremamente ou altamente moléculas hidrofóbicas, né? O que é hidrofóbico? O que é uma molécula hidrofóbica? Aquela molécula que não faz interação com a molécula de água. Então, quando uma molécula não faz interação com a molécula de água, a gente chama isso de hidrofóbico. A substância hidrofóbica. Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais hidrofóbico essa molécula vai ser, certo? Então, quanto maior o número, mais apolar ou hidrofóbica essa molécula vai ser. Aqui eu coloquei a molécula de álcool só para a gente analisar, né? Uma cadeia composta de 2 carbonos e uma hidroxila, né? No caso aqui, é uma molécula orgânica, né? Uma molécula orgânica, porém, ela interage em partes com a água. A gente pode perceber isso naquele álcool que a gente compra no mercado, né? Aquele álcool no mercado, o que ele é? Ele tem lá álcool 70%, mas ele tem uma quantidade X de água dentro dele, né? Que seriam os outros 30%. Os outros 30% seriam água, né? Então, o álcool, ele interage com a água, mesmo sendo uma molécula orgânica. Mas por que ele interage? Porque ele tem uma cadeia carbônica muito pequena, né? E essa hidroxila, se nós for pensar lá naquela questão da eletronegatividade, né? Aqui ele acaba formando uma certa polaridade que essa pequena polaridade vai interagir sim com a molécula de água, que também é polar. Tá? Então, quanto maior a cadeia, mais hidrofóbico vai ser, mais apolar vai ser. No caso dos óleos e gorduras, são cadeias muito grandes. Acaba que a hidroxila lá no final, ela fique com uma polaridade muito pequenininha e acaba sendo bem apolar, tá? Lipídios, então, por essa condição de apolar e hidrofóbica, eles são solúveis apenas em solventes orgânicos, tá? Em alguns solventes orgânicos, aí, acetona, benzina, éter,
né? Então tu não vai conseguir pegar gordura e dissolvê-la na água, né? Você pode fazer o teste aí, coloca uma gordura junto com a água para ver se ela vai se misturar. Não vai, né? Então, para solubilizar uma gordura, um óleo, a gente precisaria de um outro material orgânico, aí no caso acetona, benzina ou éter, aqui alguns exemplos mais comuns de se usar. Os lipídios, assim como qualquer outra molécula, né, que compõe os organismos vivos, eles têm muitas funções, né? A primeira função do lipídio, função energética. Se nós for pensar em energia, quando a gente falou nos carboidratos, falei que os carboidratos são a primeira fonte energética do nosso corpo, né? Pela facilidade de quebra, pela dificuldade de armazenamento de um carboidrato, né? O corpo prefere armazenar o que? Gordura, né? Por quê? Porque utiliza menos água, ela vai ficar mais compacta. Então, num espaço menor, a nossa célula consegue armazenar a gordura, né? Mais fácil do que o carboidrato. Se nós pensar em energia, a energia fornecida por 1 grama de lipídio é muito maior do que de 1 grama de carboidrato, certo? Então, ó, 1 grama de lipídio possui o dobro de energia do carboidrato. Então, outro motivo que o nosso corpo armazena aí a gordura. Em menos quantidade tem uma proporção energética muito maior, tá certo? Se nós pensar lá, a nossa segunda fonte de energia seria os lipídios. Isolante térmico e elétrico. Isolante térmico a gente vai encontrar nas camadas de gordura dos animais, né? Principalmente em organismos que vivem num frio extremo, eles precisam de uma certa proteção, né? Aqui na nossa região, aqui se nós pegar, por exemplo, as vacas, né, os bois, né? Pô, no inverno aí, que a gente está aí no aquecedor dentro de casa, morrendo de frio, né? A vaca está bem tranquila lá no pasto, comendo, tudo tranquilo. Por quê? Porque ela tem uma certa proteção contra esse frio, né? Ela tem um isolante térmico e na maior parte das vezes é a gordura lá que está lá embaixo da pele dela. Isolante elétrico não é de eletricidade, né? Mas esse isolante elétrico a gente vai encontrar nos esfingolipídios, que são componente da bainha de mielina dos neurônios. Lá nos neurônios, o sinal elétrico ele é passado de um neurônio para outro, né? Então lá no axônio, que é um braço comprido lá dos nossos neurônios, nós vamos ter ele todo enroladinho lá ao redor, uma capa, né, chamada de bainha de mielina, que vai evitar com que esse impulso elétrico escape dali, né? Então, ele vai concentrar o impulso elétrico ali no neurônio e, com isso, se tornando um isolante elétrico. Também tem função estrutural. A gente vai encontrar a gordura, né, os lipídios lá, num componente da nossa membrana plasmática, né, que são os fosfolipídios, né, que vão dar estrutura à membrana celular. E também eles vão dar, no caso do colesterol, que também está acoplado lá na nossa membrana celular, ele vai dar uma certa fluidez, né, uma certa mobilidade à membrana, a nossa membrana plasmática das nossas células, né? Imagine aí no teu braço aí qualquer choque mecânico que tu tem, tu aperta, a célula acaba voltando ao mesmo lugar, né? Porque ela tem uma certa fluidez ali na membrana, né? Se fosse algo rígido, você colocaria um impacto mecânico aqui na tua membrana, ela ia se romper facilmente, né? Então, importante na parte estrutural lá das nossas membranas celulares, da nossa membrana plasmática. Função hormonal, né? Testosterona, progesterona, estrógeno, aldosterona, cortisol, vários hormônios que são produzidos através de lipídios, né? No caso específico aqui do colesterol, que é um esteroide, né? Então o colesterol é precursor de vários hormônios aí que a gente tem no corpo, né? A gente sabe que o nosso corpo ele funciona através desses hormônios aí, tá certo? Então aqui tem vários outros hormônios também que eu não citei todos aqui. Os principais que a gente mais comenta nesse caso seriam os hormônios sexuais, tá? Impermeabilizante, no caso dos cerídeos, né, que são ceras, né? Essas ceras são altamente apolares, né? Ou seja, elas vão causar aí, trazer uma função de impermeabilizante.
a gente encontra em algumas plantas, né, que vai evitar com que essa planta perca água. Em frutas também vai evitar a fruta de perder água. No nosso ouvido, né, no nosso ouvido, naquela cera que tem dentro também faz parte dos cerídeos, que é um lipídio, né? Vai evitar com que se acumule água dentro do nosso ouvido ou entre água, né? Lá nas caixas de abelha, nas colmeias de abelha, a gente tem essa produção de ceras aí também, que ajudam a impermeabilizar toda a colmeia, né? Evitando com que entre água lá. Imagina se fosse qualquer chuva entrar água dentro da colmeia lá, né? Não teria como ela produzir lá o seu alimento, lá o mel dela, né? Seria muito complicado. Essa camada de gordura também que dá em animais, aí ela serve como uma proteção mecânica também, né? Então, vários animais usam isso como uma proteção mecânica contra um choque, bater em alguma madeira, né? Caiu, né? Então, ele ajuda nessa proteção mecânica aí dos organismos, tá? Dentro dos lipídios a gente tem vários grupos, né? Vários grupos aí de lipídios que a gente comentou ali em cima, né? Que tem os óleos e as gorduras, que são os glicerídeos. Nós temos os cerídeos, que fazem parte daí a cera do ouvido, né? A cera de abelha. Os esteroides, que aí entra o colesterol. Os carotenoides, que são os pigmentos. Então nós vamos comentar rapidamente sobre alguns grupos importantes, né? Para a gente poder entender todos eles da maneira mais simples possível. O primeiro grupo que a gente precisa estudar, né, quando se trata de lipídios, são os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos, né? O ácido graxo, na verdade, é um componente que faz parte de todos os lipídios, né? Então, o que são esses ácidos graxos aí? Né? São moléculas formadas por longas cadeias de carbono, né? Longas cadeias de carbono, e na extremidade a gente possui a presença de um ácido carboxílico. Né? O ácido carboxílico é uma função orgânica, né? Que é o que? Um carbono com uma dupla ligação com oxigênio e ligado a uma hidroxila, né? Isso aqui a gente chama de uma função orgânica chamada de ácido carboxílico. Então, se nós for pensar o que é um ácido graxo, na sua extremidade tem um ácido carboxílico ligado a uma longa cadeia de carbonos, né? Longa cadeia de carbonos aqui. Vários, mais de 10, 12, 15, tá? Muito grande, uma cadeia de carbonos ligados à sua extremidade por uma função orgânica chamada de ácido carboxílico, tá? Esse ácido carboxílico a gente pode encontrar ele de duas formas aí, tá? Então, lembrem, né? Um ácido carboxílico ligado a uma longa cadeia de carbonos forma o ácido graxo, ok? E ele pode ser classificado de duas maneiras aí, tá? Ou a gente pode encontrar ele na forma saturada, né? Possui um ácido graxo saturado, né? Gordura saturada, né? O que é de fato esse ácido graxo saturado? Muito simples, gente. Olha aqui, ó, toda a cadeia carbônica que nós acabamos de falar, ó, uma longa cadeia carbônica ligado a quem aqui? Né? Uma função orgânica chamada de ácido carboxílico. Que é o que? C-O-OH, né? Então, o carbono ligado duplamente com oxigênio, que está ligado também com uma hidroxila, um OH aqui. Então, isso forma um ácido carboxílico, ligados com uma longa cadeia carbônica, longa cadeia de carbonos, né? Tudo isso aqui forma o quê? Tudo isso aqui forma um ácido graxo, certo? Tudo isso aqui é um ácido graxo. Agora, quando esse ácido graxo vai ser saturado, quando entre os carbonos aqui, ó, entre os carbonos só possuem ligações simples. Estão vendo? Cada risquinho desse aqui, ó, significa que o carbono, ó, vamos pegar esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo uma ligação com esse carbono,
uma ligação com esse hidrogênio, uma ligação com esse hidrogênio e está fazendo uma ligação com esse outro carbono aqui, né? Para nós pensar em saturado, as ligações entre os carbonos, ó, só são ligações simples, tá? Aqui a gente só tem ligações simples entre os carbonos, tá? Esse aqui não vale, né? Porque esse aqui é da função orgânica, mas entre os carbonos, ó, a gente só tem ligações simples. O que quer dizer isso para mim? Uma longa cadeia de carbono ligada a um ácido carboxílico, formando um ácido graxo, e ele é classificado como ácido graxo saturado, tá? Olha aqui uma outra representação também, né? Dentro da química, cada vértice desse aqui representa o quê? Um carbono, ó. Cada vértice representa um carbono. Entre o carbono a gente só tem ligações simples. E aqui no fundo, aqui no final, aqui na extremidade, a gente tem a presença do ácido carboxílico, formando de fato aqui uma longa cadeia carbônica, um ácido carboxílico formando um ácido graxo, certo? Só tem ligações simples entre os carbonos, então ele é um ácido graxo saturado, ok? Aqui tem um exemplo, né, de um ácido graxo saturado, que é o ácido palmítico, tá? Que ele é encontrado aí bastante em carne bovina, leites e derivados, e ele também pode ser encontrado em plantas, aí, principalmente na palma, né? Na palma tem muito ácido palmítico, por esse motivo do nome ácido palmítico, né? Ou seja, olha, ele tem muitos carbonos, ó, 16 carbonos na sua molécula, então constitui uma molécula bem grande, uma cadeia carbônica bem grande, tá? E ele é muito utilizado aí em produtos de beleza, né? Na indústria química. E a outra classificação dos ácidos graxos, além de saturado, a gente tem os insaturados, né? Que provavelmente vocês já devem imaginar o que seja, né? Um ácido graxo insaturado é quando ele possui insaturações. Insaturação dentro da química é o que? Possuir dupla ligação ou tripla entre os carbonos, né? Lembram, ó, cada vértice desse aqui nós temos o que aqui? Um carbono, ó. Carbono, 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 carbono. Então, vendo a representação desses dois carbonos aqui, ó, entre esses dois carbonos nós temos duas ligações aqui, ou seja, possuem insaturações. Se possui insaturações, esse ácido graxo aqui, ó, é um ácido graxo insaturado. É um ácido graxo porque a sua extremidade aqui tem um ácido carboxílico ligado a uma longa cadeia de carbonos, né? Porém, entre esses dois carbonos aqui, possui uma dupla ligação. Poderia ter mais duplas? Poderia. É exatamente nesse aqui? Não, poderia ser em outros carbonos aqui também, né? Já nos evidenciaria a presença de um ácido graxo insaturado, tá? Aqui a gente tem outro, ó, né, um pouquinho diferente, né? Nós temos duas insaturações aqui entre os carbonos, um ácido carboxílico, longa cadeia carbônica, com duas insaturações, ou seja, um ácido graxo insaturado, certo? Descendo aqui, então, quando a gente tem insaturações aí na cadeia, a gente tem a formação de alguma angulação, né? Ou seja, olha como ela dobrou a cadeia aqui, ó, né? Tem a insaturação, ela houve uma dobra, uma curva aqui, né? O que isso interessa para nós, né? Pense o seguinte, essa cadeia saturada aqui é uma coisa retilínea, ó, uma coisa bem retinha, ó. Ou seja, se fosse armazenar algo que é todo retinho, ó, ele não consegue compactar mais as coisas, ó. A gente consegue deixar ele bem compacto, né? Tudo retinho. Agora imagine algo que tem uma dobra aqui, ó, né? Ele vem, daí dobra e continua. Como é que você vai colocar uma outra perto, né? Não dá, ela vai ficar com uma distância maior. Por esse motivo aqui, ó, a maioria, né, dos ácidos graxos insaturados, a gente encontra ele no ambiente, né, em temperatura ambiente, no estado líquido. Já os
os ácidos graxos, os ácidos graxos saturados, a gente vai encontrar no ambiente, no estado sólido, né? Ou seja, os ácidos graxos saturados, né, pela facilidade que eu falei aqui, ó, deles não formarem essas dobras aí, ele acaba ficando bem compacto, uma coisa bem um juntinho do outro, né? Dessa maneira, ficando algo sólido. Já os ácidos graxos insaturados são componentes de óleos, principalmente, né? Que tem uma constituição, assim, uma composição líquida à temperatura ambiente, tá? Aqui, ó. Temperatura ambiente. Então, quando a gente fala em ácido graxo saturado, a gente deve estar pensando em algo que está no estado sólido. Tá? Já quando a gente fala ácidos graxos insaturados, a gente está pensando em algo que de fato está no estado líquido, tá? Por esse motivo, muitas vezes a gente vê alguns, não muito agora, né? Porque foi proibido isso, porque faz um pouco de mal para a saúde, né? Causa aí problemas aí na nossa circulação sanguínea. Mas o que a indústria fazia há algum tempo atrás? Pegava um ácido insaturado, né? Que ele possui aqui dupla ligação, e injetava aqui átomos de hidrogênio, né? Jogava átomos de hidrogênio aqui, que iam fazer o quê? Romper essa dupla ligação, formando apenas uma ligação simples. Ia romper isso e formar uma ligação simples, ou seja, ia tirar essa volta que faz aqui esses ácidos graxos aí, né? Esse processo de colocar hidrogênios aqui nos ácidos graxos insaturados para transformar ele em saturado, a gente chama de hidrogenação, né? Hidrogenação aqui, ó. Ou seja, as indústrias realizavam isso aí porque para pegar uma gordura que estava no estado líquido e transformá-la no estado sólido, né? Por quê? Porque fica muito mais fácil de você manusear, de você transportar, de você colocar num recipiente algo que seja sólido, né? Do que você trabalhar com algo líquido, né? E também porque essa gordura saturada, ela tem uma durabilidade maior do que a insaturada, né? Então, o pessoal na indústria fazia muito isso aqui. Lá no rótulo, né? No rótulo do produto que você estava comprando, hoje aparece lá, livre de gordura trans. O que era a gordura trans que sempre se fala? É justamente esse processo de hidrogenação aqui. Ou seja, vai pegar uma gordura que estava no estado líquido e vai fazer ela ficar no estado sólido. A gente tem os óleos vegetais, né? Óleo de soja, que é transformado em margarinas, né? Então, ou seja, a margarina é uma gordura vegetal. Então, se ela é vegetal, provavelmente, ou muito, quase sempre, né, ela vai estar no estado líquido, né? Ou seja, ela vai ser uma gordura insaturada, um ácido graxo insaturado. E lá a indústria fazia o processo inverso para transformar ela no estado sólido, que fica um pouco mais fácil de você manusear e tem uma durabilidade maior. Em bolachas e salgadinhos, né? A gordura utilizada era uma gordura trans, né? Eles faziam essa hidrogenação para colocar lá como ingrediente lá da fabricação dessas bolachas, né? Porque o sabor fica mais ressaltado, fica mais gostoso, dura mais tempo, né? Hoje, por vários problemas de saúde que esse tipo de mudança causa, é proibido fazer, ou proibido em partes, né? Mas tem que colocar lá no rótulo, na embalagem, aí você opta lá, ou compra ou não, né? Então, sempre que aparecer gordura trans, você sabe o que é. É uma gordura que sofreu uma certa hidrogenação, tá certo? E aqui a continuação, né? Então, ficando uma gordura saturada, né, de forma sólida e uma consistência mais estável, mais fácil de se trabalhar. Ela fica com sabor melhor, mais agradável, que falei para vocês. Também mantém e conserva por mais tempo alimentos, né? Por esse motivo que a indústria fazia essa hidrogenação aí.
né? Porém, ela causa muitos problemas de saúde, tá? Esse tipo de processo chamado de hidrogenação, que dá origem à gordura que nós conhecemos como gordura trans, tá? Agora, a posição, né? Quanto à posição aqui, ó, vocês percebem que aqui que a gente tem aqui, ó, na letra A, uma longa cadeia carbônica e na sua extremidade aqui a gente tem um ácido carboxílico, ou seja, é um ácido graxo. Um ácido graxo saturado ou insaturado? Insaturado, por quê? Porque tem uma dupla ligação aqui entre dois carbonos, ó. Estão vendo? Tem dois carbonos aqui, ó. Tem um carbono aqui, tem um carbono ali, né? Cada vértice desse é um carbono. Só que tem um detalhe, ó. Esse outro B aqui, vamos analisar o B primeiro aqui, ó. Também é uma longa cadeia carbônica. Na sua extremidade a gente tem o quê? Um ácido carboxílico, né? Nos evidenciando que isso aqui é um ácido graxo insaturado também. Por quê? Porque ele tem a presença de uma dupla ligação entre dois carbonos aí, tá bom? Agora, uma coisa que é muito comentada é a tal da posição cis ou trans. Ou esse ácido graxo tem a posição cis, esse ácido graxo insaturado tem a posição trans. O que é tudo isso aí? Coloquei aqui do lado para vocês, ó. Os hidrogênios da dupla ligação, quando do mesmo lado, posição cis. Ou seja, aqui a gente tem um carbono e aqui também. Os hidrogênios que compõem esses dois carbonos, eles estão no mesmo lado aqui, ó. Eles, né, estão para cima os dois aqui. Ou seja, quando isso acontece, quando os dois estão no mesmo lado, é chamado de ácido graxo de posição cis. Agora, quando os hidrogênios estão ao contrário, né? Tem um hidrogênio para cima aqui e o outro hidrogênio, o carbono, está aqui para baixo, então o hidrogênio vai ficar ligado para baixo, ó. Um está aqui, o outro está para cima. A análise é feita somente nos dois carbonos que possuem as insaturações, ou seja, só entre os dois carbonos que tem a dupla ligação, né? Então, esse aqui, posição trans, por quê? Porque um carbono está para cima, o outro está para baixo. Um hidrogênio para cima, o outro para baixo. Esse outro aqui, tem um carbono aqui, ou seja, o hidrogênio está aqui e o outro hidrogênio também está no mesmo lado da molécula de ácido graxo aqui, tá certo? Posição cis e posição trans, tá? Quando em lados opostos, posição trans. Quando do mesmo lado, posição cis, ok? E a mesma forma aqui, né? Quando eles estiverem na posição trans, eles ficam mais planificados, ó. Se nós for pensar nas insaturações, se ele estiver na posição trans, ele fica um pouquinho mais reto, né? Possibilitando aí uma estrutura um pouco mais compacta, mais sólida do que esse outro aqui, né? Então, ácidos graxos insaturados de posição cis, com certeza eles devem estar no estado líquido, tá certo? Beleza? Posição cis e trans, ácidos graxos, ácido graxo saturado e insaturado, tá certo? Bem tranquila essa parte aí. Outro grupo que a gente vai ver sim, agora são os glicerídeos, né? Quem são os glicerídeos? Os glicerídeos, eles são, de fato, aí as gorduras e os óleos, tá? Ou seja, os glicerídeos são os óleos, que é maioria vegetal, né? Falo a maioria porque também tem óleo animal também, né? Óleos que são retirados aí de baleia, né? Então, são óleos animais também, mas a maioria deles é vegetal, tá? E as gorduras, a maioria sólida e a maioria provém de animais, tá? Quando a gente fala em óleo, a gente pensa logo em plantas. Quando a gente fala em gordura, a gente pensa em animais, certo? Maioria vegetal e a maioria também em estado líquido. Maioria sólida e maioria de animais, tá certo? Como que se forma um glicerídeo? Lembrem-se do ácido graxo, tá? O ácido graxo ele vai participar aqui em praticamente todos os grupos aqui. Ou seja, é a junção de um álcool, que nesse caso é um glicerol, com uma
ou 3 moléculas de ácido graxo, né? Então, o glicerol ele vai se juntar com o ácido graxo, formando o quê? Um glicerídeo, que daí é um óleo ou uma gordura, tá? Essa forma aqui de como que junta o glicerol, como que faz essa ligação entre o glicerol e o ácido graxo, é através de um processo chamado de desidratação, ou seja, uma síntese por desidratação. Vai ocorrer a perda de uma molécula de água e sim a junção entre uma hidroxila do álcool com o ácido carboxílico do ácido graxo. Que nós já vamos, deixa eu ver se tem um desenho aqui, né, que fica um pouquinho mais fácil. Né? Pense o seguinte aqui, ó, nessa situação aqui. A gente tem o ácido carboxílico, que é uma função orgânica, né, importante aqui dentro dos lipídios, né, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, com uma longa cadeia de carbonos, lembrem, forma o nosso querido ácido graxo. Ó. Temos o ácido carboxílico, essa função orgânica aqui, ligado a uma cadeia carbônica, né, cadeia carbônica grande, tá? Aqui eu botei uns pontinhos aqui para dizer que a cadeia continua aqui, né? Então, é uma longa cadeia com mais de 10, 15 carbonos aí, pelo menos, tá? Ou seja, vai formar um ácido graxo. O glicerol, então, o glicerol junta-se com o ácido carboxílico através da perda de água, formando um éster. O éster é uma outra função orgânica que está aqui, ó. Estão vendo que ela é quase igual? Conseguem achar a diferença aqui? Ele perdeu aqui o hidrogênio, ó. Era uma hidroxila e virou só uma ligação simples de oxigênio com esse carbono aí, tá? Então, a junção do glicerol, que é um álcool, que está aqui, ó, né? Que tem a função orgânica álcool aqui, que é o OH. Tudo que vocês vê de estrutura química que tem a hidroxila, provavelmente é um álcool, tá? Então, aqui a gente tem uma cadeia de carbonos, né? Nós temos o carbono ligado a uma hidroxila aqui, né? Então, o que é isso aqui? Um glicerol, um álcool, tá? Esse álcool aqui, essa hidroxila, ela vai se aproximar do ácido graxo inteiro aqui. No lado aqui onde tem o ácido carboxílico, vai ocorrer uma desidratação, ou seja, a união entre o álcool e o ácido graxo ocorre justamente aqui, ó. Vai haver o que? A perda de uma molécula de água, ó. Vai sair toda a hidroxila daqui, o OH, e vai se juntar com o H, ou seja, saiu um oxigênio e saiu 2 hidrogênios, ó, um hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. O que é o H? É a molécula de água, certo? É a molécula de água, ok? Então, houve uma síntese, a união dos dois através da desidratação, certo? Aqui a gente tem toda essa estrutura, né? Esse aqui, o que a gente vê aqui, esse camarada todo aqui do lado aqui, ó, é quem? É o glicerol. Tudo isso aqui é o glicerol. Ou seja, uma cadeia de carbonos ligada a uma hidroxila. Tem uma hidroxila aqui, uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui, certo? E aí vem o ácido graxo, que está aqui, ó. Olha aqui, é uma longa cadeia de carbonos ligada aqui a uma estrutura chamada de ácido carboxílico, né? Formando assim o ácido graxo. Ele vai se juntar com essa hidroxila do glicerol através da perda de água, ó. Perdeu essa hidroxila, perdeu esse hidrogênio, sobrou quem? O oxigênio, que vai se ligar diretamente com o carbono lá do ácido graxo. Olha aqui, ó, o oxigênio, esse cara aqui, ó, é esse que sobrou aqui em cima, ó. Então ele está aqui, ó, ligado diretamente com o carbono que sobrou ali do ácido graxo, certo? Então houve a ligação aqui de um ácido graxo com o glicerol. Mas também a gente pode ter a união de outro ácido graxo com a outra hidroxila desse mesmo glicerol. E a gente pode ter outra molécula também. Lembra que lá na frente eu falei que um glicerol, um glicerídeo é o quê?
É um álcool ligado a uma molécula de ácido graxo, 2 ou 3. Tá? Ele pode estar ligado somente com uma, né? Nesse caso, uma só. Pode ser com 2 ou pode ser 3. Dependendo da quantidade que ele está ligado aí, a gente pode classificar esses glicerídeos aí, né? A gente pode classificar ele então como... Eles são classificados em monoglicerídeos, quando apenas uma molécula de ácido graxo está unida a um álcool. Ou seja, quando se tivesse só essa aqui ligado a toda a estrutura do glicerol, seria um monoglicerídeo. Um diglicerídeo, 2 moléculas de ácido graxo ligados com uma de glicerol, ou seja, teria esse e esse ligado a toda essa estrutura de glicerol aqui. Agora, quando tem 3, que é o caso desse exemplo aqui, ó, a gente tem uma molécula de álcool ligado a 1, 2, 3 ácidos graxos. A gente chama isso aí de triglicerídeo, né? Que o triglicerídeo é o mais comum entre nós, né? A gente vai lá no médico, vai fazer exame, eu quero saber quanto eu tenho de triglicerídeo no meu sangue, né? Então você vai lá, vai fazer um exame e vai descobrir quanto de molécula disso aqui você tem na sua corrente sanguínea, né? Você tem que pensar o seguinte, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar ele é. Então imagina algo super apolar dentro da nossa corrente sanguínea, né? Lembram, né? Nosso sangue, fluido, né? Composto lá de vários fluidos que não vão fazer ligação com gorduras, né? Então uma gordura dentro da nossa corrente sanguínea, ela não vai andar direito, né? Vai te trazer algum tipo de problema. Olha, observe aqui, quem é mais apolar desses 3 aqui? O mono, o di ou o tri? Qual deles interage menos com a água? Aí você lembra, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar é a molécula. Se for um mono, só tem essa quantidade de carbonos aqui, ó. Se for um di, aumentou, ó, tem isso aqui e mais tudo isso aqui também. Se for um triglicerídeo, ó, tem isso aqui e isso aqui. Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar ele é. Nesse caso, o mais apolar é quem? O triglicerídeo. Tem uma cadeia carbônica muito maior. Então, o que causaria mais problema na nossa corrente sanguínea? O mono, o di ou o tri? O tri, porque ele é muito apolar, tá certo? Até aqui está escrito, ó. O triglicerídeo é considerado prejudicial, pois o glicerídeo com a maior cadeia carbônica, sendo assim mais apolar e menos interação com a corrente sanguínea vai ter, certo? Então, entre os glicerídeos, entre a gordura e os óleos, os que mais vão causar problemas para nós aí são os triglicerídeos, tá? Que a gente tem que controlar para nós não termos problemas. Ok? Outro grupo que a gente vai falar são os cerídeos, tá? Os cerídeos são moléculas grandes também, com uma cadeia carbônica, mas muito grande, porque eles são extremamente apolares, ou seja, não tem condição nenhuma dele interagir com a água, nenhuma. Por esse motivo que os cerídeos têm uma função muito importante de impermeabilizantes, né? Lembra que a gente comentou lá no início da função dos lipídios? Impermeabilizantes, as ceras, né? Que são moléculas de álcool, né? Agora não são o glicerol que a gente acabou de ver, não é o glicerol, porque se fosse o glicerol, seria um glicerídeo. Então não é um glicerol, é um outro álcool ligado com uma cadeia muito grande de ácido graxo, formando os cerídeos, tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, de uma super cadeia carbônica, ó. Olha que grande essa cadeia carbônica aqui, ó, ligado então a um álcool aqui, formando um cerídeo, né? Esse aqui, na verdade, é a cera de abelha, tá? A estrutura molecular da cera de abelha, ou seja, totalmente apolar. Se tu pegar água e jogar lá numa colmeia de abelha, a água não vai conseguir penetrar para dentro, né? Porque constitui-se aí de um cerídeo. Outros locais que a gente encontra os cerídeos são na nossa cera do nosso ouvido, né? A gente encontra bastante
essa estrutura de cerídeos aí. Também ao redor de frutos, em algumas plumagens de animais a gente pode encontrar também, né? Que vai ajudar ele a não deixar interagir nada com a água. São extremamente grandes e extremamente apolares, tá? Não interagem aí de forma nenhuma com a água, tá? Pouca interação com a água, acabei de falar, né? E geralmente uma consistência bem pastosa, né? Não sendo encontrado na forma líquida, né? Sempre vai estar uma pasta, né? Podemos encontrar então folhas, frutos, favos lá das abelhas, naquela cera que está ao redor da caixa de abelha, lá da colmeia de abelha, né? No nosso ouvido. São os principais exemplos de cerídeos que a gente tem, certo? Então, uma cadeia muito longa, totalmente apolar, com a função de impermeabilizante. Outro grupo aqui, outro grupo de lipídios são os fosfolipídios, né? Os fosfolipídios a gente encontra ele em todas as nossas células, tá? Lá na membrana das nossas células, tá? E também de algumas organelas que possuem membranas, também vai ser constituído de fosfolipídios, né? Ou seja, gorduras, né? Se nós for pensar aqui, ó, a nossa estrutura da nossa membrana, ela é assim, ó. Tem um desenho aqui, ó, da nossa membrana, ó. Isso aqui é a nossa membrana, né? Ou seja, nós vamos ter aqui os fosfolipídios, que são o quê? Cada um desses, uma cabecinha aqui, ó, com essas perninhas aqui, ó, formando o quê? Um fosfolipídio. Aqui tem outro. Estão vendo que ele possui uma cabeça e duas perninhas aqui, né? Se nós formos ampliar esse fosfolipídio, ele é dessa maneira aqui. Uma cabeça, que a gente chama de cabeça fosfórica, né? Composta de fosfato e um álcool, né? E as perninhas aqui são constituídas de ácido graxo, que é aquele que a gente viu agora há pouco, né? Ou seja, esse ácido graxo aqui, ele é formado do que? Ele é um ácido graxo saturado ou insaturado? Saturado, né? Uma cadeia carbônica que não tem dupla ligação. Essa outra perninha, ela já é composta de ácido graxo insaturado, né? Por quê? Porque tem uma dupla ligação aqui. Ou seja, nós temos um ácido graxo saturado, um ácido graxo insaturado, uma cabeça fosfórica, certo? Que vai dar origem aí a um fosfolipídio, né? Tudo isso aqui, o que tu tá vendo aqui, é um fosfolipídio. E todos eles, um do ladinho do outro, aqui formam a nossa membrana celular. Pensem que aqui é o meio interno. E aqui é o nosso meio externo. Ou seja, o meio fora da célula, extracelular, e o meio intracelular. A cabeça fosfórica, ela interage com a água, ou seja, ela possui uma cabeça hidrofílica, ou seja, uma cabeça que interage com a água, porque aqui o líquido extracelular é composto de água, ela tem que interagir com a água aqui, senão como é que ia fazer? Igual aqui dentro, né? O material aqui dentro do citoplasma aqui, né? Ele possui líquidos, né? Então essa cabeça ela tem que interagir com o líquido que está aqui dentro. Agora a parte do ácido graxo aqui é totalmente hidrofóbico, né? Ou seja, possui uma cabeça hidrofílica e um ácido graxo aqui formado totalmente por uma condição hidrofóbica, ou seja, aqui dentro ele não tem interação com a água, aqui ele tem. O que ajuda isso na membrana? Ajuda que ele consegue interagir com os ambientes líquidos, mas ela consegue ser altamente seletiva, né? Ou seja, não é qualquer coisa que vai conseguir entrar aqui e passar por essa bicamada lipídica aqui, ó, né? Porque são duas camadas, ó, né? E adentrar a célula, né? Seria muito fácil, qualquer líquido conseguiria passar. Com essa condição aqui, ela consegue ser extremamente seletiva, tá? Então ela tem um lado, ou seja, uma cabeça hidrofílica e umas caudas aqui que chamam de caudas
hidrofóbicas, tá? Então ela é uma molécula que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, né? Toda molécula que é hidrofóbica e hidrofílica ao mesmo tempo, ela recebe um nome, tá? A gente chama essas moléculas de anfipáticas. Ou seja, um fosfolipídio ele é uma molécula anfipática, ou anfifílica também, tá? Anfifílica ou anfipática. O que é uma molécula anfipática? Uma molécula que possui uma extremidade hidrofóbica e uma extremidade hidrofílica, tá? Não esqueça do conceito de hidrofóbico e hidrofílico, né? Senão fica difícil de entender. Hidrofóbico não interage com a molécula de água, tá? Tem medo da água. Uma molécula hidrofílica, ela interage com a água, tá? Ela vai interagir ali com a molécula de água, tá certo? Então, fosfolipídio, constituinte estrutural das nossas membranas, é uma molécula anfipática, ou seja, um lado hidrofóbico e o outro hidrofílico. Outro grupo importante aqui dentro dos lipídios são os carotenoides, tá? Os carotenoides são pigmentos, são vários pigmentos de origem lipídica, né? Esses pigmentos aí, eles dão uma certa coloração característica às plantas, aos animais, tá? Ou seja, eles auxiliam, né? Alguns desses pigmentos, eles auxiliam na captação da luz, né? No caso das plantas, né? Dependendo lá do pigmento que tem, ele consegue absorver um certo comprimento de onda de luz, né? E esses carotenoides, eles expressam lá uma certa coloração nessas plantas aí, tá certo? O mais conhecido e o primeiro que foi descrito foi justamente o beta-caroteno. O beta-caroteno a gente encontra na cenoura, né? Foi justamente na cenoura que foi feito esse trabalho e descoberto esse primeiro pigmento, esse primeiro carotenoide aí, né? E ele determina aí uma cor laranja para esses organismos, né? A gente vai encontrar onde? Na laranja, nos ovos, nas abóboras, né? Ou seja, todo aquele organismo que tem uma coloração meio laranja, ele provavelmente tem a presença de carotenoides de origem lipídica que estão dando aquela cor laranja para ele, certo? E esse beta-caroteno, né, como a gente está falando da cenoura aqui, sempre a gente associa a cenoura com uma boa visão, né, né, a saúde da nossa visão, né? Então, a cenoura, ela possui o beta-caroteno, e o beta-caroteno, ele é precursor do retinol, ou da vitamina A, né? O que é algo precursor? Que vai dar origem àquilo ali. Então, quando tu come a cenoura, você está ingerindo carotenoides, né? Mais especificamente o beta-caroteno. Esse beta-caroteno lá no teu corpo, ele vai se transformar em vitamina A. Ou seja, ele vai atuar diretamente na retina do teu olho, né? Por isso do nome aqui, retinol. E, em tese, vai te deixar com uma saúde ocular muito boa, certo? Aqui a gente tem uma proporção, né? Uma molécula de beta-caroteno, ele dá origem a 2 moléculas de vitamina A, certo? Então, quando você come a cenoura, você não está comendo diretamente a vitamina A. Você está comendo um carotenoide, e esse carotenoide é que vai dar origem à vitamina A ou retinol, né? Temos outros exemplos aí de carotenoides, né? A própria clorofila verde, xantofilas, licopeno, que vai dar uma coloração vermelha, antocianinas, né? E quando, né, no caso que eu coloquei, quando elas têm uma coloração mais esbranquiçada, é que tem muito pouco carotenoide ali, tá certo? Quando esse organismo for uma coloração esbranquiçada. Outro grupo aqui também que a gente vai discutir um pouquinho, né, um grupo bem complexo e grande, né, chamado de esteroides, ou os esterídeos, né? Esses esterídeos são produtos aí que dão origem aos nossos hormônios, tá? Então, tem vários e vários esteroides aí no nosso corpo, né? E que são importantíssimos aí para manutenção da nossa vida, né? Sem esses esteroides,
não teríamos aí a produção de hormônios e com certeza não teríamos condições aí de sobreviver por muito tempo, tá certo? E a gente tem uma estrutura desses esteroides muito interessante, tá? Ela é composta do quê? O esteroide, então, ele é um tipo de lipídio que tem uma estrutura de hidrocarbonetos, ou seja, cadeias de carbono, né? Com 17 desses carbonos ligados em 4 estruturas cíclicas. Olhem ele aqui. Ou seja, olha aqui, ó. Aqui a gente tem os 17 carbonos, ó, né? Todo contadinho aqui, ó, né? 17 carbonos ligados em 4 estruturas cíclicas, ó. 1, 2, 3, 4 estruturas cíclicas, né? Essas 4 estruturas cíclicas aqui sempre vão estar ligadas a quem aqui, ó? Uma hidroxila, ou seja, um álcool. Então, quando a gente tem um álcool ligado a uma estrutura de quatro carbonos de forma cíclica aqui, né? 4 estruturas cíclicas de carbono, a gente tem a origem do esterol, né? Por isso lá do nome, né? Esterídeos, né? Então, os esterídeos são formados por um esterol, que é toda essa parte aqui. Então, isso aqui é um esterol. Isso aqui é um esterol, né? Um esterol ligado a uma cadeia de carbonos, ó, tá certo? Ligado aqui a uma grande cadeia de carbonos. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, esse sim forma um dos esteroides mais conhecidos e mais abundantes que a gente tem aí, que é o colesterol, tá? Isso aqui é uma molécula de colesterol, tá? O colesterol, ele faz parte dos esteroides, né? Ou seja, ele é precursor de vários hormônios aí no nosso corpo. Os principais deles são aqueles hormônios sexuais, né? Estrogênio, testosterona, né? A gente vai necessitar do colesterol. Muita gente fala que o colesterol não é muito bom, mas na verdade a gente necessita do colesterol no nosso corpo. Dentre os esteroides naturais, o mais importante é o colesterol, que a gente acabou de ver a estrutura dele aí, né? E seus derivados, né? Que são quem? Os hormônios sexuais. Nós temos o estradiol, que é o feminino, a testosterona, que é o masculino, né? Então, são hormônios aí que são originários da molécula de colesterol. Só são produzidos porque você tem colesterol lá no teu corpo. Todo esse colesterol, ele pode vir principalmente de uma alimentação animal, ou seja, de substâncias que são de origem animal, você consegue extrair colesterol. Mas a maior parte é produzida pelo nosso corpo mesmo. Ou seja, lá no nosso fígado, a gente tem uma constante produção de colesterol. Lá no nosso fígado vai produzir cerca de 70% de todo o colesterol que a gente tem disponível no nosso corpo, tá? E esse colesterol, ele tem funções importantíssimas aí, tá? A gente vai pontuar umas 3 aqui, né? Primeiro, componente da membrana celular, ou seja, ele está lá inserido naquela membrana celular que a gente viu, né? Lembra da membrana celular aqui, ó, né? Ele vai estar aqui inserido aqui nessa membrana, entre os fosfolipídios. O que ele vai trazer de importante para essa membrana celular aí? Uma certa fluidez, né? Uma fluidez é o que? Ela conseguir, né, se mexer aqui. Você pode bater nela aqui, os fosfolipídios eles vão perder um pouquinho a configuração aqui, mas logo eles vão voltar ao lugar. Toda essa fluidez da membrana, ela vem do colesterol que está lá, certo? Então, a primeira função importante é dar fluidez à membrana celular. Precursor de vitamina D, né? Precursor a gente já viu o que era, né? É algo que vai dar origem àquela molécula, né? Então, o colesterol é precursor da vitamina D ou do calciferol, né? A vitamina D, ela é responsável por toda a absorção de cálcio do nosso organismo. Então, se você tem pouca vitamina D no teu corpo, você tem deficiência, você vai ter problema no crescimento, desenvolvimento de ossos, né? Toda essa estrutura sua vai ter problemas. A gente sempre costuma dizer que, vou ali pegar uma vitamina D, vai no sol, né? Ou seja, o sol, né? Toda aquela energia solar, junto com o colesterol que você tem nas membranas, vai ser precursora de
vitamina D. Ou seja, indiretamente a gente pode dizer que o nosso corpo consegue produzir a vitamina D, né? Uma vitamina não essencial, né? Ou seja, nosso corpo ela vai conseguir produzir ela de alguma maneira aí, tá certo? Então, tendo lá o colesterol mais os raios solares, você consegue produzir a vitamina D, o calciferol. Outra função importante, precursora também aí dos sais biliares. Sais biliares são emulsificadores de gordura, ou seja, vai entrar gordura lá no teu corpo, vai passar lá pelo teu fígado, o fígado vai liberar sais biliares que foram produzidos por você ter o colesterol lá, né? Vai ser produzido, esses sais biliares vão emulsificar, ou seja, tem a molécula de gordura que é muito grande, né? A gente viu ali que são moléculas enormes, né? E que tem uma certa dificuldade no nosso corpo quebrar elas. Esses sais biliares vão envolver essas moléculas de gordura e vão ajudar a quebrar elas, né? Ou seja, vai ajudar o seu corpo a digerir essa gordura, tá? A bile, né, que é um desses sais aí, ele é produzido pelo nosso fígado e armazenado na vesícula biliar, né? Muitas pessoas aí acabam cirurgicamente tirando a vesícula biliar por algum problema lá que ocorreu, né? Então a vesícula biliar nada mais é do que um armazém de bile, né? Ou seja, você vai produzir a bile lá no teu fígado, essa bile serve para emulsificar gorduras, o fígado está em constante produção. Quando você não está utilizando ela, ele armazena na vesícula biliar para uma situação de maior, vai precisar muita bile, você tem ali armazenado, certo? Não que quem tirou a vesícula biliar não tem mais esses sais biliares, não. Você vai ter a produção também normal, vai ter uma vida normal, até por isso que dá para retirar a vesícula biliar sem termos muitos problemas aí. Talvez na questão de digerir gorduras, quem não tem a vesícula biliar, talvez, né, tem um pouquinho mais de dificuldade quanto a isso aí, tá? Porque tem uma quantidade um pouco menor de bile disponível naquele momento que vai precisar, certo? Então, é precursor de sais biliares também. O colesterol, então, ele é altamente hidrofóbico. Pensem assim, ó, altamente hidrofóbico, não tem condição nenhuma de ter alguma interação com a água, né? E ele precisa o quê? Se movimentar dentro do nosso corpo, ou seja, ele precisa sair da onde a gente produz, né, que é no fígado, e ser levado até as nossas células, né? Então, ele precisa se locomover do fígado até a nossa célula. Se ele é altamente hidrofóbico, como é que ele vai fazer, né? Provavelmente demoraria muito tempo, ia ter um acúmulo ali de colesterol no teu sangue, não ia dar uma fluidez para a tua corrente sanguínea, né? A gente ia ter problemas aí. E para isso, né, a gente tem dois carinhas aí que fazem esse transporte. Eles vão pegar o colesterol, não só o colesterol, triglicerídeos também, que a gente falou agora há pouco também, e vão transportar ali do fígado até lá na estrutura celular em que de fato ela vai ser utilizado esse colesterol, certo? Que são quem? Esses dois carreadores aqui, os dois transportadores. Transportadores. São o HDL e o LDL, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Que são lipoproteínas. O HDL e o LDL são lipoproteínas. Ou seja, são estruturas formadas por lipídios e proteínas, certo? O HDL e o LDL. E aqui tem os dois aqui, né? O que significa LDL, né? Low Density Lipoprotein, né? Lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de alta densidade. Ah, mas você lembra que sempre que se fala nesse assunto, a gente pensa lá no colesterol bom, colesterol ruim, né? Na verdade, assim, ó, vou ser bem sincero para vocês, o colesterol ele não é ruim, né? Vocês viram as funções que ele tem aí? O colesterol ele é bom para nós. Agora, o modo que ele é transportado é que pode tornar ele prejudicial em algum momento ou não, tá? Então, aqui ele é chamado de colesterol bom e ruim.
tá? O HDL e o LDL, que nem são colesteróis, né? Eles são lipoproteínas, que fazem o quê? Função de transportar o colesterol e também os triglicerídeos lá da onde eles são produzidos, lá do fígado, até as nossas estruturas celulares que de fato vão utilizá-los, né? Agora, como que eu diferencio? Por que um é chamado de alta densidade, baixa densidade, né? Primeira coisa que temos que lembrar é o que é densidade, né? Densidade é, em outras palavras, a quantidade de massa, né? O peso que tem aquilo tudo ali, né? Então, vamos só lembrar de um conceito aqui. Vamos pensar em proteínas e vamos pensar em lipídios, que são os dois formadores aí das nossas lipoproteínas, tá? Então, lipoproteínas, proteínas e lipídios. A proteína em relação ao lipídio, sempre vamos comparar os dois aqui. A proteína em relação ao lipídio, ela tem uma densidade maior, ou seja, ela é mais densa do que o lipídio. O lipídio, então, tem uma densidade menor em relação à proteína, tá certo? Se nós pegar aqui, ó, um recipiente, vou pegar aqui um recipiente. Dentro desse recipiente, se nós pudéssemos colocar proteínas e lipídios aqui dentro, nós colocaríamos até aqui de proteína e até aqui em cima de lipídio, certo? Se nós for pensar aqui, ó, acabei de falar para vocês, nós temos uma densidade maior da proteína e uma densidade menor do lipídio, certo? Agora, em relação ao contrário aqui, ó, sempre fique com isso aqui na cabeça. Se nós pegar um outro recipiente aqui, nós colocarmos o contrário aqui, colocarmos o lipídio em menor quantidade, vamos colocar a proteína aqui embaixo, porque a proteína ela possui uma densidade maior, então em relação ao lipídio ela acaba ficando na parte inferior aqui, né? Então vamos colocar uma quantidade maior de proteína e uma quantidadezinha menor aqui de lipídio, certo? Aqui tem mais lipídio, aqui tem menos proteína em relação a esse aqui. Se nós for pensar nisso aqui, se nós colocássemos os dois em cima de uma balança, esse aqui e esse aqui, os dois em cima de uma balança, qual dos dois que teria maior massa? Ou eles seriam iguais? Se fosse uma balança com uma precisão enorme, com certeza, pensando nisso aqui, as proteínas têm uma densidade maior, ou seja, em cada centímetro cúbico ela tem uma massa muito maior do que os lipídios. Então, isso aqui onde tem mais proteína e menos lipídio, com certeza nós teríamos o que? Uma massa maior. Uma massa maior em relação a esse aqui, tá certo? Então, fiquem com isso aqui na cabeça, ó. Maior densidade, menor densidade. Se nós fosse pensar, tá? Olhem aqui os dois HDL e o LDL. O que são de fato o HDL e o LDL? Pensem que eles são duas bolhazinhas aí, né? Nós temos um aqui e nós temos o outro aqui, certo? Um é o HDL e o outro é o LDL. São bolhazinhas que vão lá no fígado, pegam o colesterol, colocam o colesterol aqui dentro, colesterol, e mais o que tem aqui dentro? Proteína. Qual que é a função da proteína nesses transportadores? A proteína é como se fosse uma chave, tá? A proteína é que vai chegar lá na célula e vai fazer o contato com a célula e vai dizer, ó, tô trazendo aí colesterol para você. Então ela vai fazer o reconhecimento entre o transportador e a célula, tá? Então a proteína ela vai ser uma chave, digamos assim, que vai abrir lá a célula para que o colesterol possa ingressar lá dentro, né? Então aqui a gente tem esse transportador que está com um pouquinho de colesterol lá em cima e mais da metade aqui embaixo de proteína. Esse outro aqui, ele está ao contrário, certo?
ele vai ter o quê? Bastante colesterol dentro da sua bolhazinha e um pouquinho de proteína. Aí eu pergunto para vocês, lembre dos nomes lá do HDL, ó, o HDL, vou voltar aqui. HDL, lipoproteína de alta densidade. LDL, lipoproteína de baixa densidade, tá? Alta e baixa densidade, os dois são lipoproteínas. E aí a gente volta para esse exemplo aqui. Se esse cara aqui tem muita proteína e pouco colesterol, ele tem uma alta ou uma baixa densidade? Lembrando disso aqui que eu falei. A proteína tem uma densidade muito maior do que do colesterol. Ou seja, isso aqui, ó, é um carreador que tem uma alta densidade. Certo? Por quê? Porque a proteína ela tem uma massa muito maior do que do colesterol. Esse outro cara aqui que tem mais colesterol e pouca proteína, ele tem uma baixa densidade. Certo? Alta e baixa densidade. Quem é o HDL e quem é o LDL? LDL, lipoproteína de baixa densidade e alta densidade. Isso aí, ó. Esse aqui é quem? Esse aqui é o HDL. E esse outro carinha aqui, que tem muito colesterol, é o LDL. Certo? Agora, pensando em transporte dentro da corrente sanguínea, imaginem esses dois aqui, né? Os dois são sintetizados no nosso corpo, eles pegam lá os lipídios, lá os colesterol, os triglicerídeos, transportam na corrente sanguínea de uma forma bem tranquila, né? Agora, esse cara aqui, como ele tem muito colesterol dentro, o que pode acontecer durante o percurso dele? Ele está indo ali dentro da tua corrente sanguínea e ele vai perdendo, né? Porque ele está muito carregadão de colesterol, né? Ele acaba batendo nas paredes sanguíneas, né? Dos vasos sanguíneos, acaba deixando moléculas de colesterol pelo caminho, né? E vai indo e vai perdendo colesterol. Esse colesterol ele vai ficar lá na parede do vaso sanguíneo. Esse colesterol vai começar a fazer o quê? Criar ateromas, né? Que são pequenos ferimentos ali. Ele vai começar a se acumular e aí vem o outro LDL, vai deixando mais, né? Vai chegar um momento que o que vai acontecer aqui com a tua artéria? Vai entupir, certo? Ou seja, vai te causar problema isso aí. Vai te causar um problema chamado aterosclerose, né? Que é uma doença que acontece por causa desse colesterol aí, né? Que está ali na tua corrente sanguínea, fazendo interação ali com os teus vasos sanguíneos, certo? E aí o que faz o HDL? Pô, o HDL tá bem, tem pouco colesterol, tem bastante proteína, ele está indo bem de boa, né? Ou seja, ele não vai perder no caminho nenhuma molécula de colesterol e vai fazer outra coisa ainda. Vai passar aqui e vai pegar algumas ainda que o LDL deixou. Ou seja, o HDL vai cumprir o seu papel, que é levar do fígado até na célula, e quando ele voltar, ele ainda vai recolher alguma coisa que o LDL deixou pelo caminho, né? Ou seja, ele vai recolhendo alguma coisa que o LDL deixou no caminho aí, certo? E aí eu pergunto para vocês de novo aqui, entre o HDL e o LDL, qual é aquele que a gente chama de ruim, né? Qual que é o ruim da história e qual que é o bom aqui? Muito fácil, né? Esse aqui a gente chama de, no popularzão aí, de, vamos colocar aqui embaixo, então, ó, o LDL é o que? A lipoproteína chamada de colesterol ruim. Por quê? Porque ele vai espalhando tudo ali, né? Muito colesterol dentro, proteína, a lipoproteína de baixa densidade. Já o HDL, a gente chama ele de colesterol bom, né? Por quê? Porque ele vai
auxiliar ali na limpeza, né? E vai pegar algumas moléculas ainda e vai levar de volta lá para o fígado para serem recicladas, tá certo? Bem tranquilo, né? HDL, LDL, né? Agora, o que não podemos fazer confusão é que HDL e LDL não são aí colesterol, né? Eles são transportadores de colesterol, ou melhor, são lipoproteínas transportadoras de colesterol. Por que um é baixo e por que um tem alta densidade? Pelo motivo que eu falei para vocês ali. Proteína, ela é muito mais densa do que o colesterol, né? Então, bem tranquilo isso aí. A gente precisa, no nosso organismo, ter isso aí de forma equilibrada, né? Porque imagina se você tem muito LDL, que é o cara lá que está muito carregado de lipídio, né? Se tu tem muito LDL, logo tu vai ter problema aí na tua circulação. Porque vai ter um acúmulo de triglicerídeo e colesterol nas tuas artérias que vai causar lá a aterosclerose, que é isso aqui, ó, né? Que é o que? O entupimento das veias, né? Certo? Então tu tem que ter ali algo meio termo, certo? Ter um pouco de LDL, um pouco de HDL em níveis normais. Aí tu não pode ter muito de um e pouco de outro, que daí tu vai ter problema. Como que eu consigo ter isso bem tranquilo no nosso corpo? Através de uma alimentação bem saudável aí, tá? Você consumir produtos variados, principalmente óleos, aqueles óleos chamados de ômega 6, né, que a gente encontra nos peixes, azeite de oliva, né? Muita gente que todo dia, né, dá uma colherada ali no azeite de oliva, né? Por que isso, né? Porque ajuda aí a manter esses níveis de HDL normais aí no nosso corpo, tá? Muitas pessoas usam, né, anabolizantes, né, que são uns esteroides artificiais, que são feitos artificialmente, tá? Algumas pessoas utilizam isso porque é recomendação médica, porque chega num certo período da nossa vida que a gente começa a diminuir a produção, né? Aonde que é produzido os hormônios sexuais? O masculino é produzido no testículo, né? Por exemplo, tem a testosterona sendo produzida lá no testículo, né? E quando chega uma certa idade, a gente começa a diminuir os níveis de testosterona, né? Começa a diminuir isso aí. Às vezes diminui a ponto de termos que repor esses hormônios aí. E aí o médico recomenda, sim, o uso de alguns esteroides artificiais, né? Para você fazer uma reposição hormonal. Da mesma maneira, as mulheres também, né? Tem que fazer reposição também. Reposição hormonal depois de uma certa idade, né? Algumas, não todas, né? Só que também tem muitas pessoas que fazem uso desses anabolizantes para aumentar o nível de testosterona no corpo, por exemplo, né? O que a testosterona vai fazer? Proporcionar assim, condições muito masculinas, né? Ou seja, muito músculo, muito forte, vai ter características mais acentuadas aí, certo? E em alguns casos pode sim trazer algum tipo de problema isso aí, principalmente porque, acabamos de falar, né, lá no testículo é que produz a testosterona. Se você está ingerindo isso de uma forma que não foi o médico que te recomendou, provavelmente aquele testículo ele vai atrofiar, porque ele vai perder a sua função, né? Ele não vai mais produzir, vai perder a sua função lá, certo? Isso é ruim, né? Mulheres têm produção de testosterona também? Sim. Lá numas glândulas suprarrenais também tem a produção de testosterona, mas uma quantidade mais baixa do que do homem, né? Lógico, né? E tem mulheres que tomam esses anabolizantes para quê? Para ir na academia lá e tal, e conseguir um corpo assim muito musculoso e tal, e acabam aí adquirindo muitas características que são de um organismo do sexo masculino, né? Vai começar a engrossar a voz, vai começar a ter aparecimento de muito músculo, né? Pode até aparecer pelos no rosto, né? Muitas características que são do sexo masculino, tá certo? Então aqui eu já falei para vocês, né? Pode levar à atrofia dos produtores, né? Ou seja, do local em que é produzido aqueles hormônios, lá pode ocorrer aí o atrofiamento e também o aparecimento de características masculinas,
na questão das mulheres. Então, uma boa rotina, boa alimentação, falei também, né, produtos aí de origem de peixes, aqueles óleos mais considerados naturais, né, o ômega 6, azeite de oliva, então ajudam a manter o nível do HDL bom em relação ao LDL, certo? Último grupo que a gente vai ver aqui, um grupo bem tranquilo dos esfingolipídios. Os esfingolipídios são o que? Ácidos graxos ligados a um álcool chamado esfingosina. Ou seja, nós temos aqui a esfingosina ligado a um ácido graxo, formando o que? Um esfingolipídio. E aonde que a gente encontra esse esfingolipídio? A gente encontra ele na bainha de mielina. A bainha de mielina, ela está nos nossas células nervosas, né? Aqui a gente tem, então, o neurônio, né? A gente tem todas as partes dele e o que interessa para nós nesse momento é o axônio, tá? Que é esse braço comprido dele aqui. Ou seja, tem um neurônio aqui, aqui tem outro, logo junto com ele, né? O sinal elétrico vem passando de um, passa para outro e assim vai chegar lá no músculo que você quer movimentar, quer de fato que esse sinal chegue. Essa bainha de mielina, ela vai fazer com que um isolamento ao redor do axônio aqui, ó. É como se fosse encapar um fio, né? Ou seja, vai evitar com que esse sinal elétrico que chegou aqui e tem que passar lá para outro, se perca durante o caminho aqui. Ou seja, vai concentrar mais o sinal elétrico aí. Então, uma das funções desses esfingolipídios é ser constituinte lá da bainha de mielina, e essa bainha de mielina tem a função de isolamento elétrico, tá? Então, por esse motivo, lá no início a gente falou das funções dos lipídios, a gente colocou que ele tem a função de isolamento elétrico justamente por esse motivo aí, certo, gente? A aula de lipídios era isso aí, tá? Espero aí que de alguma forma eu consegui contribuir com o conhecimento de vocês, né? Um grande abraço a todos aí. A gente se vê na próxima aula, né? Fiquem todos bem e até a próxima.